Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Mold-Me. Neste vídeo, nós vamos falar sobre ficha técnica. Nessa ficha técnica, eu vou falar de todas as informações da nossa blusa de uniforme, nossa camiseta manga raglan de uniforme aqui da Mold-Me, que é essa manga raglan aqui com a estampa Mold-Me. Antes de eu entrar diretamente aqui na ficha técnica, eu quero falar um pouquinho sobre cadastros. Os cadastros são todos os itens que vai ter na sua ficha técnica. Então, eu vou falar da marca, dos tecidos, das etiquetas, dos insumos, dos processos e também da sequência operacional. Esses custos fixos aqui, eles correspondem à outra ferramenta, que é a formação de preços. Aqui para a ficha técnica, a gente vai começar falando das marcas. Então, eu já tenho duas marcas aqui pré-cadastradas. Por que a gente elaborou essas marcas para você conseguir colocar a logo aqui das marcas, né? Tem muitas empresas que têm várias marcas dentro do seu CNPJ. Então, tem uma marca para o feminino adulto, uma marca para o infantil, uma marca para o masculino e assim por diante. Então, a gente desenvolveu aqui esse espaço para você cadastrar as suas marcas. Eu já tenho aqui as duas logos da Mold-Me e vou acrescentar mais uma. Então, eu vou clicar aqui em nova marca. Vou selecionar aqui uma imagem. Vou cadastrar essa Mold-Me 3. Então, agora eu já tenho aqui 3 marcas cadastradas aqui no espaço marcas. O próximo passo eu quero falar de tecidos. Então, quando a gente vai desenvolver uma coleção, desenvolver alguns produtos, a gente já sabe quais tecidos que a gente vai trabalhar nessa coleção ou nessa linha, nessa coleção cápsula. Então, por exemplo, aqui para essa camiseta eu tenho que ter cadastrado, né? A meia malha branca para frente e costas, a meia malha preta para manga e a ribana aqui para gola. Então, eu vou cadastrar aqui um novo tecido. Esse tecido vai ser a ribana. Então, eu vou cadastrar aqui. Vai ser uma ribana preta com uma largura de 1,20 m, 250 de gramatura. Ela vai ser aberta, não vai ser tubular. E vai ser duplo. Duplo, ida e volta, diferente de um tecido de veludo que eu tenho que respeitar e fazer sentido único, né? Então, o fornecedor aqui eu vou passar como fornecedor 1. Você coloca aqui o seu fornecedor. A composição 96% algodão, 4% elastano. O código desse tecido, a gente coloca sempre o código do tecido e também tracinho qual que é a cor. Nesse caso, a cor preta a gente tem como 002. Então, largura 120 centímetros, aberto, duplo, gramatura 250, o preço R$ 79,90. A altura máxima aqui é quando você já vai deixar esse seu tecido pré-cadastrado para usar ele lá no encaixe, na formação de ordem de corte. Então, aqui eu sei que essa ribana eu consigo fazer até 80 camadas. Nossa máquina de corte corta até 80 camadas dessa ribana. A cabeceira, os 3 centímetros para o início do enfeço, e a auréola inferior e a auréola e superior, 2 centímetros cada uma. Então, já cadastrei esse tecido aqui, essa ribana preta, para a nossa, vai ser para a gola aqui dessa camiseta da Mold-Me. Então, eu tenho aqui já cadastrado a ribana preta e tenho a meia malha branca aqui. Eu vou clicar aqui e vou pedir para duplicar essa meia malha branca, com 1,80 de largura, 180 de gramatura, aberto duplo. Eu vou cadastrar aqui a meia malha preta. Vou duplicar ela. Vou atualizar aqui.
Já vai aparecer para mim a meia malha preta. Eu vou clicar aqui e ajustar o código, que eu sei que a cor preta é 002. Então, você pode cadastrar um tecido, depois de duplicando e alterar o que você precisa alterar, o código da cor, por exemplo, ou alguma informação de largura e gramatura. O próximo cadastro que eu quero falar é as etiquetas. Aqui a gente já tem algumas etiquetas cadastradas, etiqueta tamanho P, M, G, GG, e eu tenho aqui a etiqueta de composição, 100% algodão, e uma etiqueta de cuidados especiais. Vou cadastrar aqui uma nova etiqueta, que vai ser a etiqueta 015, o código. O tipo é uma etiqueta de tamanho, é uma etiqueta bordada, tamanho PP. Localização vai no decote. O valor é 35 centavos. Então, eu já tenho aqui, deixa eu só alterar esse, só, tamanho PP. Então, eu já tenho cadastrado aqui as etiquetas de tamanho, PMG e GG e a etiqueta PP, os cuidados especiais, etiqueta de composição, que também você pode duplicar aqui e gerar uma nova etiqueta com ela já usando informações pré-cadastradas. O próximo passo, eu vou falar de insumos. Os insumos esses insumos entram aviamento, zíper, botão, ilhós, né, todos os insumos, os aviamentos de uma peça. Nesse caso, essa camiseta eu já tenho pré-cadastrado aqui o pino de tag e o tag, e eu vou cadastrar aqui o saco plástico. Saco plástico, 30 centímetros por 35. O fornecedor, Casa da Embalagem. Não tenho observação, 12 centavos o valor desse saco plástico. Então, já tenho cadastrado aqui os insumos. Os processos, eu já tenho alguns processos cadastrados aqui. Vou criar o processo faltante, que é a dobração. Então, o código aqui, 090, descrição, dobração. Ele é um externo e o valor é 35 centavos por peça. Então, eu tenho aqui já pré-cadastrado, né? O enxerto, o corte, a costura, a estamparia, revisão, dobração. Falta ainda a preparação. Preparação é, antes de iniciar o enxerto, eu preciso ir na sala de malhas, pegar a malha, alocar junto na ordem de produção, quantos quilos que eu vou precisar da meia malha branca, quantos quilos que eu vou precisar da meia malha preta e assim por diante. Então, nós temos esse setor de preparação, que é interno, custa 22 centavos. Então, aqui eu já tenho os processos todos prontos dessa camiseta. A estamparia, que vai molde. Se você tiver uma peça que vai passar pelo bordado, então você vem aqui, clica no novo processo e cadastra esse processo de bordado, bordado manual, lavanderia, todos os processos que vai passar essa referência, eu preciso ter eles pré-cadastrados aqui nos processos. Depois dos processos, eu vou falar aqui, então, da sequência operacional. Já deixei algumas operações pré-cadastradas para não se tornar tão longo esse vídeo. Então, eu já tenho aqui fechar gola, fazer bainha da manga, unir mangas com frente e costas, aplicar gola com etiqueta, despontar a gola, fechar laterais, e eu vou criar aqui uma nova, que é fazer bainha da barra. Vai ser o código 007. Fazer bainha da barra. Opa. A máquina na cobertura. O aparelho não tem. Os minutos e o custo minuto da costura, 60 centavos o minuto, custo minuto dessa operação.
Então, vou criar a sequência operacional. Então, eu já tenho aqui pré-cadastrado todas essas sequência operacional desta peça. Tá? Finalizamos, então, aqui os cadastros. Vamos agora diretamente na ficha técnica. Então, antes de você iniciar a construção dessa ficha técnica, você já pode dar uma revisada se todos os itens dessa peça eles já estão cadastrados. Se não tiver, você pode salvar a ficha técnica, né, na metade do processo, gerar esse cadastro, gerar esse aviamento aqui e aí sim continuar ela. Então, vou clicar aqui em ficha técnica. Vou criar uma nova ficha técnica, então. Qual vai ser a marca? Vou selecionar aqui essa logo. O nome e a referência. Então, vou colocar M0008, a referência dessa camiseta. A descrição: camiseta, manga, raglan, estampa, molde-me. Coleção, nesse caso é um uniforme, né? Artigo, camiseta. A estilista responsável, vou colocar aqui como estilista. Nós lembramos esses dois campos aqui, o cliente e o pedido, porque nós temos clientes aqui na Molde-me que elaboram, desenvolvem uma referência específica já para um cliente com um pedido formado. Então, nesse caso aqui, eu já sei quem que é o meu cliente, quem vai comprar esse produto. Então, aqui nesse caso, né, o cliente é a Molde-me e o pedido é o 55.187. Então, esse é o pedido dessa referência. Então, quando eu estou criando essa referência, eu já posso alocar um pedido aqui, quando que ela foi cadastrada. As observações de pedido. Então, vou colocar aqui entrega de segunda a quinta, entre 13 horas e 18 horas. A grade dessa camiseta vai ser o PP, Enter, P, Enter e assim por diante. A minha base é o M, então vou clicar aqui 2 vezes no M. Nesse espaço aqui, a gente vai selecionar as imagens, o desenho técnico, alguma foto, para você anexar junto nessa ficha técnica. Então, vou clicar aqui e vou buscar aqui as imagens dessa camiseta. Então, vou pegar aqui a camiseta pronta. Vou pegar aqui uma imagem de como que é essa etiqueta de composição, como que é o acabamento do decote, como que é a etiqueta de tamanho, como que é a etiqueta de cuidados especiais e como que ela fica pronta, embalada. Então, aqui você pode anexar várias imagens aqui nessa ficha técnica. Vou salvar aqui, já estamos quase na metade do processo, vou continuar. Então, aqui nós vamos falar das partes do molde, né, que seriam os infestos. Então, eu sei que eu tenho um infesto frente e costas. Eu tenho um outro infesto que vai ser a manga, que ela vai ser preta, e um outro infesto que vai ser a gola. Qual que é a cor principal? Frente e costas, que é a cor branca. Se uma outra fosse a cor principal, você iria habilitar aqui, mas nesse caso a gente tem como frente e costas como parte principal. Aqui à sua direita eu tenho mais, que são as variantes. Nesse caso, esse produto ele vai ser só uma cor, mas a gente, por exemplo, uma marca masculina que tem polo. Uma polo tem, vamos lá, 8 cores. Então tem a polo na cor preta, na cor vermelha, na cor branca, mescla e assim por diante. Então você pode ir anexando aqui, abrindo as novas variantes e depois ir colocando cada cor a sua. Nesse caso, a gente vai falar só da variante 1, que é a variante 1 é branca, a manga vai ser preta e a gola também vai ser preta. Vou falar aqui então dos tecidos dessa variante, né? Essa variante branca. Então, o tecido aqui na variante branca, a parte frente e costa
vai a meia malha e meia malha branca. Então, já puxou aqui o código, fornecedor, a composição, a largura, o tipo, o preço e assim por diante. Aqui eu vou anexar, falando ainda da variante branca, eu quero falar da manga. A manga, ela vai ser a meia malha preta. Então, já tenho cadastrado, puxou meia malha preta, 1,80, né, a largura 180 centímetros, o tipo do tecido, se é aberto ou é tubular, o preço e assim por diante. E por último, eu vou falar ainda da variante branca, eu vou falar da gola, que a gola é uma ribana preta que a gente cadastrou ali antes, aqui, largura 1,20, 96% algodão, 4% elastano. Então, dos tecidos dessa camiseta manga raglan, a gente já encerrou aqui, quando a gente fizer o encaixe, né, vai atualizar aqui o consumo. Vamos falar das etiquetas. Então, aqui nós podemos ter etiquetas específicas para as variantes e etiquetas para todos. Por exemplo, todas, independente da cor, independente do tamanho, eu tenho aqui a etiqueta 100% algodão. Ela é na lateral, o código dela, e já puxou aqui o preço. Nós vamos usar uma. Independente da cor e do tamanho, sempre vai ter essa etiqueta de composição. Agora, ainda para, independente de qual seja a variante, eu quero falar do tamanho PP, que vai usar aqui a etiqueta bordada tamanho PP. Então, é uma etiqueta de tamanho, ela vai no decote. Para a peça PP, vai uma etiqueta de tamanho PP. Vou cadastrar aqui agora o tamanho P, mesma coisa. Puxar assim. Etiqueta bordada tamanho P, vai ser uma. Para o tamanho M, etiqueta bordada tamanho M, também vai uma. Para o tamanho G, etiqueta bordada tamanho G, também vai uma. E para o tamanho GG, puxou aqui todos. Essa daqui faltou o preço, 35 centavos. E essa aqui também, 35 centavos. Então, quando você coloca o preço aqui, ele já atualiza. Falta uma etiqueta de cuidados especiais. Então, independente da variante, independente do tamanho, a gente tem essa etiqueta de cuidados especiais aqui, que ela é aplicada depois na embalagem. Essa etiqueta aqui. Atenção, não deixar de molho cor contraste. Então, essa etiqueta de cuidados especiais. Vamos falar, então, dos insumos. Os insumos são todos os aviamentos de uma peça. Então, aqui, independente da variante, eu tenho o saco plástico de 30 por 35. Vou usar um para fazer uma peça. Ele já vai atualizar o consumo, o custo. Se você tiver alguma observação, além do saco plástico, eu vou cadastrar aqui o tag. O pino de tag. E o tag. Ok, falamos dos insumos. Então, se tivesse aqui um IOS, um zíper, um botão, né, algum puxador de zíper, algum aviamento, ele entra aqui nos insumos. Vamos falar dos processos dessa peça, desde a sala de malhas até
ela ficar pronta lá na revisão e dobração, né? Então, vou adicionar aqui o meu primeiro processo, que é... Deixa eu puxar aqui. Preparação. Preparação. Interno. Depois da preparação, eu sei que tem um infesto. Esses processos a gente cadastra todos eles lá naquela aba de cadastros. Depois do infesto, eu tenho o corte. Depois do corte, eu tenho a estamparia. Depois da estamparia, vai para a costura. Já quero falar aqui desse curso da costura. Por enquanto, vamos deixar ele zerado. Depois da costura, tem a revisão. E depois a dobração. Encerramos os processos, vamos falar da sequência operacional dessa camiseta. Dessa camiseta manga raglan aqui, com gola aplicada na overlock, bainha, laterais na UV e aqui bainha aqui embaixo. Então, vamos lá. Qual que é a primeira operação, né? A primeira operação, só veio aqui como 1, que é fechar a gola. Depois que eu fechei a gola, eu vou fazer bainha na manga. Eu salvei como códigos aqui 1, 2, 3 para facilitar a criação do vídeo. O 4, passo 5, pespontar gola. O passo 6, fechar laterais com etiqueta. O passo 7, fazer bainha. Então, fechar a gola aqui. Aqui você vai colocar o tempo de cada operação. Então, essa camiseta aqui, o custo de costura dessa camiseta ficou em 4,55 minutos, a um custo minuto de 60 centavos um minuto, ficou R$ 2,73. Então, eu vou atualizar aqui a costura. Então, o custo minuto é 0,60 e o tempo de costura 4,55. Então, aqui ficou R$ 2,73 de costura. Aqui nós vamos anexar a tabela de medidas. Então, anexei aqui a tabela de medidas das informações da peça: comprimento, tórax, abertura do decote, meio decote, profundidade do decote frente, comprimento da manga e boca da manga. Aqui a tabela de medidas. Aqui nós temos algumas observações, cuidados especiais, detalhes de corte e aqui algum anexo. Eu vou colocar aqui as observações do corte, né? No infesto, última cor a ser infestada é a cor branca. Aqui, cada empresa tem as suas características, né? Então, aqui a gente habilitou esses
esses 3 campos aqui de observações, cuidados especiais e detalhes de corte, para você estar anotando aqui alguns cuidados especiais dessa referência. Aqui abaixo nós temos um anexo, quando você quer anexar algo que vá junto com as informações dessa ficha técnica. Então, um programa de bordado, um arquivo para gravar esse quadro e assim por diante, você pode estar anexando aqui. Tá? Vou salvar. E vou clicar aqui em impressão. Então, aqui ficou a ficha técnica, o cabeçalho, todas as imagens que a gente alocou. Aqui nós temos as informações da variante, depois as etiquetas, os insumos, os processos e a sequência operacional. Aqui nós temos a tabela de medidas e algumas informações aqui de observações, se você descreveu detalhes de corte, observação e assim por diante. Quando você clica aqui em ficha técnica, já vai habilitar todas as fichas técnicas que você já fez aqui na Moldme e você pode pesquisar aqui como a referência M0008. Já vai constar aqui a sua ficha técnica. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E sucesso aqui utilizando a Moldme.